Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Formação Hacker. Nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa máquina Blue. Mas antes, lembrando, a gente precisa se conectar aí ao nosso OpenVPN. Então já vou estar entrando aqui na nossa sala. E vamos ver o que ele pede aqui nessa segunda tarefa. Primeira coisa, ele fala: explore a máquina e ganhe uma posição segura. Embaixo ele traz algumas questões. Ele pede para a gente estar inicializando o nosso Metasploit. Em seguida ele pede para a gente encontrar qual que é o código de exploração que a gente consegue estar executando nessa máquina. Depois ele pede para a gente mostrar as opções de definir os valores necessários e qual que é esse valor, a gente vai estar precisando adicionar ele aqui. E logo abaixo ele nos informa que normalmente não haveria problema em executar o exploit como ele está. A gente vai estar entendendo isso agora. No entanto, por uma questão de aprendizado, você deve fazer mais uma coisa antes de explorar o alvo. A gente tem que estar utilizando outra payload. Então, por padrão, ele vai setar uma outra payload que a gente já vai estar vendo aqui. Porém, a gente vai ter que estar substituindo essa payload e estar adicionando essa que ele nos fornece aqui. Feito isso, execute o exploit e confirme se ele foi executado corretamente. E aqui é importante a gente observar que ele já informa que a gente pode precisar pressionar Enter para que ele exiba para nós o shell do DOS. Logo em seguida ele fala fundo desta concha, né, para a gente estar colocando ele em background. E se isso falhar, que isso pode estar acontecendo, pode ser necessário que você reinicialize a sua máquina Blue. E depois de reinicializar, você vai ter que executar os passos novamente. Então vamos estar inicializando o nosso Shell Tree e vamos criar um novo módulo aqui para o nosso ganho de acesso. Assim a gente já vai ter as informações organizadas aqui de uma forma muito simples. Eu já vou estar vindo aqui e iniciar a nossa máquina Blue para estar recebendo o endereço de IP do nosso alvo. Ele pediu para a gente estar inicializando o nosso Metasploit. A gente já vai entender o que ele é. Porém, o serviço do PostgreSQL precisa ser inicializado antes da gente usar o banco de dados do Metasploit. Ele não vem ativo nem quando a gente inicializa o sistema operacional e nem quando a gente inicia o Metasploit. Para iniciar ele, a gente pode estar usando o comando sudo systemctl start PostgreSQL ou PostgreSQL. A pronúncia fica ao seu critério. E para a gente verificar se ele inicializou, a gente pode estar substituindo o start por status. Aí ele vai exibir aqui para nós que ele está ativo. Porém, dessa forma, a gente apenas inicializou o nosso PostgreSQL uma única vez. Só que quando a gente desligar o nosso sistema ou reiniciá-lo, esse serviço ele vai ser desativado. Para deixar ele sempre ativo quando a gente iniciar o nosso computador, a gente pode estar utilizando o comando sudo systemctl enable PostgreSQL. Assim, toda vez que o sistema iniciar, o PostgreSQL vai ser iniciado junto.
E depois então a gente pode iniciar o banco de dados do Metasploit. Para isso a gente usa o comando sudo msfdb init. E assim ele vai começar a iniciar o nosso banco de dados do Metasploit. No caso aqui eu já estava com ele iniciado. E feito isso, a gente pode estar iniciando o nosso Metasploit com o comando msfconsole. Aí ele vai começar a carregar aqui. Agora vamos entender esse nosso Metasploit, porque ele traz muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Metasploit ele não traz uma única ferramenta. Ele é um framework, o que significa que ele é uma plataforma de pentest que vai trazer várias ferramentas para a gente estar, por exemplo, escrevendo, testando, executando exploits e uma outra infinidade de ferramentas para a gente fazer várias outras tarefas utilizando ele. Por exemplo, a gente pode utilizá-lo para explorar uma falha no Windows, no Linux, em aplicações web, em dispositivos mobile como Android. E o Metasploit ele traz alguns componentes que vão auxiliar a gente a estar trabalhando com ele. Esses componentes são chamados de módulos auxiliares. Esses componentes eles são trechos de códigos que eles vão ajudar a gente a fazer uma tarefa específica. Por exemplo, para ver se a gente consegue acessar um servidor FTP de forma anônima. As payloads elas vão definir o que será feito depois que a gente conseguir executar o nosso exploit com sucesso. E os exploits eles vão ser usados para explorar várias vulnerabilidades. Já os encoders eles são codificadores, que eles podem ser usados para ocultar uma payload para que, por exemplo, os antivírus eles não detectem quando a gente conseguir explorar uma falha. E os posts eles podem ser usados para a gente se infiltrar ainda mais no sistema quando a gente conseguir hackeá-lo. Por exemplo, a gente pode entrar em um sistema e cair como usuário comum. E dessa forma a gente fica um pouco limitado. Então a gente pode estar utilizando algum post específico para poder escalar os privilégios e se tornar um usuário com mais autoridade dentro do sistema. Na última aula a gente identificou que esse sistema, a máquina Blue, ela tem a vulnerabilidade MS17010. E para a gente estar procurando por um exploit, uma payload no nosso Metasploit, a gente pode utilizar o comando search e em seguida a gente passa o que a gente está procurando. Aqui a gente pode pesquisar por uma falha, como por exemplo a gente encontrou o MS17010, a gente pode estar buscando por ela. A gente pode pesquisar por um sistema como o Android, a gente pode estar adicionando aqui o Windows, também pode pesquisar por alguma ferramenta que auxilie a fazer o escaneamento de uma rede e várias outras tarefas. É bem interessante depois você fazer algumas buscas relacionadas a algum programa, por exemplo, para ir se familiarizando com os resultados que ele traz. Então aqui no nosso TryHackMe a gente já fez a nossa primeira questão, a gente inicializou o nosso Metasploit. A gente dá um search e coloca aqui o nosso MS17010. E vamos entender o que ele traz aqui para a gente. E na primeira coluna ele vai trazer um número de identificação para os módulos que ele listou agora. Na segunda ele traz o nome do módulo com a sua localização.
Na terceira é a data de divulgação. Depois tem um rank para avaliar se esse exploit está funcionando bem ou não. Já a coluna check ela é bem específica, né? Ela vai dizer se é possível verificar se o alvo é vulnerável a este módulo antes da gente executá-lo. Nem todos os módulos eles vão ter essa opção. E para a gente usar ela, basta a gente digitar o comando check, depois de setar as opções que a gente já vai ver. E já a descrição, ela descreve o módulo. E ele trouxe aqui para mim várias opções. Como que eu sei qual que eu vou estar utilizando para atingir essa vulnerabilidade? Eu poderia utilizar a opção check, ou aqui mesmo a gente vê que ele informa, por exemplo, que esse segundo é para o Windows 8. E no nosso share tree a gente guardou que ele identificou que alguns serviços eles são do Windows 7. E aqui embaixo ele traz umas opções que exploram outras vulnerabilidades. Tem um que é módulo auxiliar e o último explora outra falha. Então eu vou estar pegando esse meu primeiro exploit. A gente pode ver as informações do nosso exploit com o comando info. E a gente passa depois o nosso exploit. E aqui ele vai trazer algumas referências, uma descrição. Logo acima ele informa algumas opções básicas que a gente precisa estar setando para usar esse exploit e quais são os alvos que esse exploit atinge. Com o comando use, a gente pode usar uma exploit. Então eu vou estar pegando esse meu exploit e que eu digito use e em seguida eu passo o meu exploit ou o número identificador desse meu exploit. Aí ele traz aqui para a gente que ele setou uma payload que tem no nome Matterpreter. O Matterpreter ele é uma payload que vai tornar o processo de exploração muito mais fácil. Ele conta com vários scripts que, por exemplo, permitem que a gente escale privilégios dentro de um sistema de uma forma muito mais rápida. Mas no nosso tryhackme, ele pede que a gente esteja utilizando uma outra payload. Então nós vamos estar utilizando ela aqui. E para adicionar uma payload, a gente dá o comando setPayload, seguido de qual payload que a gente quer estar utilizando. Só que antes da gente utilizar algum exploit ou alguma payload, a gente precisa estar setando algumas opções, como por exemplo, qual que é o alvo que a gente vai atingir com esse exploit. E para ver essas opções, a gente pode estar utilizando o comando options, e ele vai listar para a gente as opções do módulo e da payload que está setada. Na primeira coluna ele traz a opção que deve ser setada. Na segunda, qual que é a configuração atual que está configurada nessa opção. O required ele vai dizer se é necessário ter alguma current settings, se é necessário ter algum valor configurado para uma determinada opção. E a última ela traz uma descrição da opção. E aqui a gente pode estar observando na primeira opção, rhosts, que é o nosso alvo, nesse caso a máquina Blue, a gente precisa adicionar o endereço IP da nossa máquina Blue aqui. Para a gente setar o IP da máquina Blue aqui, ou qualquer outra opção que a gente queira estar configurando, a gente utiliza o comando set, seguido da opção que a gente quer estar configurando, e qual que é o valor que a gente quer estar adicionando. Nesse caso, set rhosts e o nosso endereço IP da nossa máquina Blue.
E tem mais uma opção que ela já está configurada, mas a gente vai estar configurando aqui, que é o nosso lhost. O lhosts é a abreviação para o localhosts, né, que no caso seria o endereço IP do nosso dispositivo. Mas nesse caso a gente está utilizando o OpenVPN e eu vou estar alterando para o endereço IP que a gente está utilizando no OpenVPN para conseguir acessar a máquina Blue. Para isso eu vou estar abrindo aqui uma nova guia e a gente pode estar digitando IP addr show e no TUM0 a gente vai estar pegando o nosso endereço iNet. A gente configura o lhost igual ao rhosts utilizando o set lhosts e o nosso endereço de IP. E a gente pode conferir se falta configurar alguma opção com o comando show missing. Ele vai listar as opções a respeito do módulo ou da payload aqui para a gente. Eu vou estar digitando options para mostrar as modificações que foram feitas. E para estar executando o exploit, a gente pode utilizar o comando run ou o comando exploit. E no final ele informa aqui para a gente que abriu uma sessão, que significa que a gente está dentro da máquina Blue. Eu posso estar digitando o comando dir, que é utilizado para listar os arquivos que estão dentro de um diretório no Windows. E eu vou estar adicionando essa seção em background com o atalho Ctrl Z para a gente estar respondendo o nosso try hacking. E digitando aqui Sessions, ele vai estar listando para nós as sessões que a gente tem ativas. E aqui no TryHackMe ele pergunta qual que é o caminho completo do código de exploração, né, do nosso exploit. A gente salvou ele lá no nosso Cherry Tree. Em seguida ele pede para a gente mostrar e definir as opções necessárias. E ele está perguntando qual que é o nome do valor que lá no nosso Metasploit era required, ou seja, que ele era necessário. E a gente vê que a opção que estava faltando era o endereço IP da nossa máquina Blue. No caso, era a opção rhosts. Então a gente pode estar adicionando o rhosts aqui. Em seguida ele fala, feito isso, execute o exploit. Ok, a gente já executou. E para a gente estar colocando a nossa máquina Blue em segundo plano. A gente já fez isso com o nosso Ctrl Z. Pode ser que você enfrente problemas ao tentar executar esse exploit. E como ele já informa aqui para a gente, talvez seja necessário você estar reinicializando a sua máquina Blue. Basta você clicar em desligar e estar inicializando ela de novo.